Olá, espero que todos estejam bem e começamos agora mais uma live que eu espero que seja enriquecedora para todos nós. Antes de começar a nossa meditação, eu gostaria de convidar a todos de Bauru e região a participar da missa que eu vou celebrar no dia 23, quer dizer, domingo agora, às 18 horas, lá no Grebe. Que fica na rua Benedito Eleutério 28, lá na Vila Falcão. Então todos estão convidados, domingo agora, dia 23, às 18 horas, uma missa para a gente refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e também para a gente comungar e viver esse momento juntos, né, de encontro. Então 18 horas no Grebe, neste domingo, dia 23, estarei lá celebrando uma missa em Bauru. Então aí o recado para o pessoal de Bauru e região que tiver vontade de participar. Então vamos lá para a nossa reflexão de hoje. E lembrando que a live ela é um momento em que eu leio um pouco, estamos lendo aliás o Evangelho de Marcos. Eu leio um trechozinho, faço uma pequena reflexão, mas ela é uma live onde todos podem participar, fazendo perguntas, questionamentos referentes ao tema que eu irei refletir sobre o Evangelho ou não. Pode perguntar qualquer outro tema, vocês sabem que comigo não tem tabu, tá? Então nós podemos conversar sobre qualquer tema. Se eu não souber, é claro que eu vou pesquisar e trago a resposta na próxima live, tá bom? Então vamos lá, continuando. Na última live nós lemos aquele trecho, né, que Jesus foi tentado no deserto, ele se recolheu ele se refugiou no deserto, ele fugiu da civilização, né, saiu um pouco da civilização para ficar sozinho e nesse momento de decisão. E aí o Evangelho de Marcos continua. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Esse trecho onde Jesus começa a chamar os seus seguidores, né, tem uma expressão muito interessante que é: eu farei de vocês pescadores de gente, ou pescadores de homens, né? Gente aqui foi substituída, quer dizer, homens foi substituído por gente porque fica mais genérico, né? Não fica só masculinizado, né? Mas essa expressão é muito interessante porque ela representa realmente o que Jesus vai ser no cotidiano. Se nós continuarmos a ler, e vamos continuar a ler o Evangelho de Marcos, como podemos ler os outros também, nós vamos entender que Jesus ele é um ser que vive realmente aquilo que Vinícius de Moraes chamava de a arte do encontro. Jesus ele não é um ser do templo. Jesus não é alguém que fica no templo esperando com que as pessoas venham até ele. Tem um momento também que Jesus está na casa da sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, e aí a notícia corre que Jesus está ali e tal, e a casa começa a encher de gente, começa a formar fila para Jesus atender as pessoas. Aí de repente Jesus fala assim: vamos embora, vamos nos recolher para um lugar afastado, não é? E ele sai dali. Por quê? Porque ele não é um ser que tem o objetivo de estar num lugar fixo e esperar com que as pessoas venham até ele. Não, Jesus é um ser que se propõe a andar pelo mundo para ir ao encontro das pessoas. E nesse ir ao encontro das pessoas é interagir com elas de uma forma tal que Jesus transforme as suas vidas. Para para vidas melhores, né? Ou seja, essa atitude de Jesus ir ao encontro dos outros já é o passo inicial para aquilo que ele mesmo prega,
que é a construção do reino de Deus. O que é o reino de Deus que ele tanto anuncia? E que vai usar de várias parábolas, como a semente de mostarda, ou então uma festa de casamento, ou coisa parecida. O reino de Deus é uma realidade onde todos tenham vida e vida em abundância. E essa realidade é construída através do amor, o amor ágape, não é? Ou seja, o amor incondicional a todas as pessoas. E Jesus vivencia isso ao ir ao encontro das pessoas, não ir de encontro com as pessoas, mas ir ao encontro das pessoas, e vivendo esse momento de encontro como um momento de comunhão, um momento de fraternidade, um momento de acolhida, não é? E de ser acolhido também, deixar-se ser acolhido pelo outro. Então aqui o primeiro passo de Jesus é esse, ele vai ser pescador de homens, ele vai ser pescador de gentes. Por quê? Porque ele vai ser um andarilho, não vai ficar preso a uma determinada região, um determinado templo ou coisa parecida. Ele vai ser um andarilho que está disposto a se encontrar com as pessoas e nesse encontro vivenciar o amor, a compaixão, virtudes que ele irá vivenciar e mostrar para as pessoas que é possível. E aí ele vai quebrar barreiras. Não podemos esquecer que a sociedade de Jesus é uma sociedade extremamente estratificada, ou seja, senhores que têm propriedades se relacionam com senhores que têm propriedades, servos se relacionam com servos, homem está acima das mulheres, os homens estão acima das mulheres. Enfim, é uma sociedade bastante estratificada e hierarquizada, não é? E Jesus vai quebrar com toda essa hierarquia. Ele vai viver, ele vai ter uma atitude igualitária diante das pessoas, não é? Então, quebrando isso, ele vai mostrar que o reino de Deus não pode ser estratificado, não pode ser hierarquizado dessa forma. Não, o reino de Deus é um espaço onde todos têm a sua oportunidade e todos devem viver essa oportunidade. E eu acho que essa reflexão é muito, muito interessante, porque nós vivemos um momento de reclusão. O momento da pandemia foi um momento em que nós tivemos que ficar reclusos. Não é? E isso fez com que as pessoas, acredito eu, se afastassem mais delas, de outras pessoas, né? E eu acredito que isso causou um afastamento mesmo. Hoje as pessoas se acostumaram a ficar reclusas e não se aproximarem mais tanto como se aproximavam antigamente. E nós precisamos recuperar isso. Quer dizer, se eu quero seguir mais ou menos os passos de Jesus, eu tenho que quebrar com esse afastamento das pessoas. Não é? Isso começa a partir do momento que eu começo a cumprimentar as pessoas que eu vejo no meu dia a dia. É um simples bom dia, ou boa tarde, ou boa noite que eu digo, ou como vai, ou puxar uma conversa no elevador com pessoas que são estranhas a mim, como eu fiz agora há pouco. Eu fui ao supermercado e esse supermercado tem um estacionamento e um elevador, e eu encontrei um senhor nesse elevador e já puxei um papo, né? Porque aqui está um tempo fresquinho aqui no estado de São Paulo, está chovendo, e eu já então toquei na questão do tempo e tal, e conversamos, interagimos um pouco, e isso é viver o que Jesus viveu. Ou seja, não importa quem é o outro, não é? Eu não perguntei quanto que ele tem na conta bancária, eu não olhei para a roupa que ele estava vestindo, não, eu olhei para o ser humano que estava do meu lado e com esse ser humano que eu me encontrei, né? Eu expus a minha humanidade e essa humanidade foi ao encontro da humanidade do outro, não é? Isso, viver no dia a dia, é uma proposta da gente seguir Jesus e da gente quebrar paradigmas e quebrar esse estilo de reclusão que nós acabamos aderindo com a pandemia. Como também hoje tem pessoas que vivem na sua própria bolha, né? Ou seja, tem os seus próprios grupos e vivem somente nesses grupos, o que a gente precisa quebrar também, porque
quanto mais eu fico numa bolha, mais eu me empobreço. Eu vou ouvir as mesmas coisas e sempre. Quanto mais eu saio dos meus grupos, das minhas bolhas, ou daqueles que já convivem comigo e tenho a oportunidade de conhecer pessoas novas, eu tenho oportunidade de estar em contato com ideias novas, com visões de mundo novos, enfim, com comportamentos diferentes. Isso tudo é muito enriquecedor, não é? Então fica aí a mensagem. Vamos ir ao encontro das pessoas. E quando a gente ter um ser humano ao nosso lado, não importa ele quem seja, vamos assim procurar interagir, não é? Vamos procurar realmente ter uma convivência com essa pessoa, mesmo que seja rápida, não é? A gente poder transmitir um pouco de humanidade a essas pessoas que nós estamos encontrando. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa live. E claro que eu fiz aí uma pequena reflexão, mas fiquem totalmente à vontade para perguntar alguma coisa, para lançar um questionamento, porque eu estou aqui à disposição de vocês e estou aqui para interagir com vocês, não é? Então vamos refletir um pouquinho sobre os diversos aspectos da vida. Não precisa ser necessariamente o tema que eu acabei de abordar, não é? E digam também de onde vocês estão nos vendo. É muito legal saber de que cidade vocês estão nos assistindo, isso é muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha no pessoal que está entrando aqui. E eu fico no aguardo então das perguntas. A Mariana está aqui, o Guto Guedes, Fê Rodrigues. O Guto Guedes coloca assim: meditação limpa a mente e o coração, Beto. Eu acho que sim, quer dizer, é uma prática que é importante. Quer dizer, tudo depende do que você entende por meditação, né? Existe a meditação que é simplesmente você não pensar em nada, ou você ter o esforço de ficar segundos ou um minuto, não é? Na tentativa de não pensar em nada. Eu acho que isso é muito saudável, né? A ciência já comprovou que isso é muito saudável para a mente e para o corpo também. Então você escolher um lugar na sua casa, ou então um lugar que você goste, onde ninguém vai te atrapalhar, né? Você põe o seu celular ali como cronômetro, e você então senta-se confortavelmente e aí você procura não pensar em nada. Há uma técnica interessante que quando você fechar os olhos, você procurar se concentrar nos barulhos que você ouve no exterior. Então você concentra nesses barulhos, um carro passando, ou então um passarinho cantando, ou então um outro barulho qualquer, e aí de repente você volta para você mesmo. E tenta não pensar em nada, com você mesmo. Quando você tem a tentação de pensar em alguma coisa, voltar a prestar atenção nos barulhos. Esse é um exercício muito bom, tá? Então esse é um tipo de meditação, que é uma meditação que é mais oriental e que faz muito bem à saúde mental e física. E existe a meditação que é aquela associada à reflexão, eu começar a prestar atenção no meu cotidiano em aspectos que são óbvios, mas justamente pela obviedade nós não pensamos sobre eles. Então tem certas coisas que são muito simples, muito óbvias, e aí a gente não pensa sobre essas coisas. E fazer a meditação reflexiva é você procurar sentar em algum lugar e pensar, refletir sobre algum aspecto do cotidiano que pertence a você. E cuidado, o óbvio é muito perigoso, porque ele para a nossa mente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um copo, um copo com água. Então, eu posso perguntar para vocês, bom, o que é isso daqui? Todos vão responder, bom, é um copo com água. Bom, mas se eu fizer essa mesma pergunta para uma criança de 7 anos, ela vai responder a mesma coisa, um copo com água.
não é? Por quê? Porque nós estamos enxergando o óbvio, não é? O que é o óbvio? O óbvio é aquilo que nos salta à vista e nos dá a sensação de certeza. Então eu tenho certeza que isso é um copo com água. Só que aí eu paro aqui. Quer dizer, não há mais reflexão. E se eu superar esse óbvio, aí eu vou ver que nesse copo com água existe todo um universo complexo. Então esse copo ele é de vidro, mas eu não sei como é que o vidro é feito. Como é que o vidro é feito? O vidro que material, afinal de contas? Não é? E aqui é um copo, não é? Como é que é fabricado esse copo? Não é? Onde existe uma fábrica de copos de vidro? Não é? E quanto ganha um trabalhador nessa fábrica de vidro? Essa fábrica de vidro fabrica de copos, áreas de vidro, fabrica o copo por máquinas ou é mais artesanal? É feito por mãos humanas? Como é que é a fabricação de um copo de vidro? Não é? E aí tem água aqui. Não é? Essa água foi comprada. Por que a água tem que ser comprada? A água que é algo que vem da natureza, não é? Por que ela tem que ser comprada? Quem tem o direito de ter uma fonte d'água e comercializar essa fonte d'água? Por que essa pessoa tem esse direito? Enfim, nós poderíamos conversar sobre diversos aspectos, como também o componente da água, né? Do que é feito a água e assim por diante. Quando a água evapora, o que acontece, enfim, nós poderíamos conversar sobre diversos aspectos desse universo que compõe um copo com água. Mas a gente para no óbvio. Bom, isso é um copo com água, ponto final. E fazer a meditação reflexiva é justamente ir além desse copo com água e tentar entender diversos aspectos desse universo. O Wellington, ele está aí. Opa, peraí. Molina está aqui também. Cassiomon, Luciene, Lu, Jackson, Samara, Sara Marques, desculpa. A Mi está aqui, Ana, Johnny, Helder, sejam todos bem-vindos. Rosiane, Jaque, Fê, a Socorro, Marisa, o Guto Guedes, mais uma vez ele participa aqui. Beto, hoje, na minha opinião, poucos pensam nas minorias. Moradores de rua, hippies, artistas de rua, transtornados mentais, prostitutas. Quase ninguém aprendeu com Jesus e se dizem cristãos? É uma grande contradição. Não é? Quer dizer, não só a questão das minorias, né? Jesus não só acolheu as minorias, mas Jesus ele vai pregar muitas coisas que não têm absolutamente nada a ver com as religiões cristãs, que se dizem seguidoras de Jesus Cristo. Então nós temos nas religiões cristãs diversos aspectos, não é? Que não condizem e nem tem relação com aquilo que Jesus viveu e pregou. Como, por exemplo, a questão das minorias, né? Deveria ser prioridade para as religiões cristãs, não é? Como as minorias que você citou. Né? Mas também existem outras coisas que as religiões criaram e Jesus absolutamente não falou nada sobre isso. Não é? Mesmo a questão dos templos, né? Jesus não viveu, não foi um homem do templo, ele não viveu dentro de um templo, dentro de uma igreja. Jesus foi um andarilho. Não é? Então, uma grande contradição é a construção de igrejas, não é? A construção de espaços físicos e tornar esses espaços físicos espaços sacros, né? Sagrados. Não é? E Jesus não pregou nada disso. Para Jesus o mundo é sagrado. A natureza é sagrada, o encontro com o ser humano é sagrado.
Não é? Então existe uma contradição muito grande. Não é? Existe uma ideologia cristã e existe aquilo que Jesus foi e fez. Não é? Digamos assim, existe uma pregação jesuânica, prefiro essa expressão, e existe uma ideologia cristã. Então, o cristianismo não tem muito a ver com Jesus, não. Tá? Parece que o cristianismo, parece que nós temos certeza, o cristianismo está muito mais relacionado a Paulo, ao que Paulo falou, do que ao que Jesus falou. Lúcio está aqui, Teresine, Edu, Marques, Maria também. E aí, pessoal, não há mais nenhuma questão, nenhum questionamento que vocês querem abordar, que vocês querem colocar para que a gente possa enriquecer essa live. Senão a gente para por aqui também. Eu fico na espera. Mais uma vez, pessoal de Bauru e região, agora dia 23, domingo, às 18 horas, eu estarei celebrando uma missa lá no Grebe, que fica na rua Benedito Eleutério 28, perto da panela de pressão. Então é só chegar, tá? E todos estão convidados para essa celebração, tá? Mas ninguém com nenhum questionamento, nenhuma pergunta. Evandro acabou de chegar, seja bem-vindo. O Guto mais uma vez, ótimo Guto, muito bom. A pergunta do Guto é: Deus era mais castigador no Antigo Testamento? Perdoou Caim? Não, ele não perdoa Caim, né? Ele castiga Caim. O Deus do Antigo Testamento não é o Deus de Jesus Cristo, tá? O Deus que nós temos hoje... Bom, primeiro que nós temos que entender o seguinte: é difícil falar de Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós temos que entender que a Bíblia, justamente ela tem esse nome que vem do grego biblos, né? Quer dizer biblioteca. Ela é uma biblioteca, ela é uma compilação de livros que foram escritos em diversas épocas, em épocas muito diferentes e em culturas também diferentes, né? Nós temos lá no início o Pentateuco, que é o livro sagrado dos judeus, né? Que os cristãos adotaram para si, e como um trecho dessa compilação que vai ser chamada de Bíblia. Mas nós temos assim visões diferentes no Antigo Testamento. Vou citar um exemplo: o livro Eclesiastes, né? Se você ler atenção o livro Eclesiastes, ele vai acreditar em Deus, ele vai acreditar que Deus nos deu o dom da vida, mas ele não vai acreditar na vida pós-morte, tá? Para o Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, que é um filósofo, ele vai acreditar que do pó nós viemos e do pó voltaremos. Quer dizer, a dádiva que Deus nos deu é a vida aqui, ponto final. Então não existe vida pós-morte. E os judeus por muito tempo acreditaram nisso. Tanto é que a eternidade eles alcançavam através da descendência. Tá? Então, através dos filhos, principalmente os filhos homens, né? Um homem tinha a sua eternidade garantida, tá? Então ele não acreditava na vida pós-morte. Depois, a crença na vida pós-morte veio surgir, né? Mas surgiu bem posteriormente. Então, nós temos diversas visões de Deus no Antigo Testamento, mas a maioria das visões de Deus é um Deus bélico, é um Deus ciumento, é um Deus castigador. Ele mesmo fala que ele é ciumento, não é? É um Deus possessivo, não é? E, enfim, é um Deus que não tem nada a ver com o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é um Deus todo amoroso, não é? Ele chega até chamar Deus de Pai, mais do que isso, de Papai. Ele vai usar na oração do Pai Nosso a expressão Abba. Abba
quer dizer, era a expressão que a criança usava para se dirigir ao pai, né? A criancinha usava para se dirigir ao pai, quer dizer, é mais ou menos aí o papai. Estão me ligando aqui. É o papai, né? Então, esse é o Deus de Jesus, não é? É um Deus que quer que todos tenham vida, é um Deus que ama o ser humano, de forma alguma ele é possessivo, é um Deus que se manifesta a todas as religiões, que está aberto a todas as religiões, enfim, é um Deus bem diferente dos livros que compõem o Antigo Testamento. O Guto, mais uma vez, fui ver O Exorcista do Papa ontem, mas não acredito no exorcismo, nem no diabo no corpo. Acredito que Deus e o diabo são nossos comportamentos. Você acredita que era uma doença mental ou um teatro? Então, eu não sei do que você fala, O Exorcista do Papa. Eu não estou muito por dentro, tá? O Papa tem um exorcista que visitou, ou deu uma palestra na internet, eu não sei. Mas só sei que a Igreja Católica, de uns anos para cá, ela tinha esquecido o exorcismo, né? Com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica tinha deixado de lado, ela não admitia, deixa eu silenciar aqui, peraí. Pronto. Com o Concílio Vaticano II, há o filme O Exorcista. O Exorcista do Papa é um filme, Evandro, agora que eu estou sabendo. Não estava sabendo, não. Mas, de qualquer forma, com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica tinha deixado de lado. Ela não admitiu que ela tinha errado, tá? Que era um erro a questão do exorcismo e tal. Não, ela simplesmente deixa de lado e esquece dessa questão. De uns anos para cá, o Vaticano resolveu retomar essa questão e aí então o Vaticano nomeia determinados padres que são exorcistas oficiais, né? E somente eles devem praticar o exorcismo. Eu concordo com o Guto, eu não acredito no exorcismo, tá? Por quê? Porque eu não acredito na possessão demoníaca, eu não acredito na personificação do mal, né? Isso é uma figura folclórica que surgiu bem antes de Jesus Cristo, com a dominação persa sobre os judeus. Os judeus foi um povo dominado antes dos romanos, eles foram dominados pelos persas. E os persas tinham dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E os judeus, por sua vez, eram monoteístas, só acreditavam em Javé, não é? Bom, aos poucos, com a dominação política veio a dominação cultural, que na antiguidade é a dominação religiosa. E aos poucos, então, o Deus do bem dos persas foi sendo identificado com Javé. O Deus do bem deles é Javé, é o nosso Javé. Mas e o Deus do mal? Não é? O Deus do mal, então, aí começaram a criar lendas para justificar a existência desse ser. E aí criou-se aquela lenda do Lúcifer, que era um anjo muito bonito, esplêndido, e aí ele fica muito vaidoso e ele quer ser Deus, não é? E aí ele é expulso do paraíso e fica aí nesse mundo nosso, tentando as pessoas com a sua legião de demônios e assim por diante. Como existem outras lendas também, a lenda da Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, que também vai ser uma mulher banida do paraíso, e vai ser também um ser das trevas, que vai também ter os seus demônios e tudo mais. Enfim, tudo isso para mim são lendas, eu não acredito na incorporação. Quem tem sintomas de possessão demoníaca tem que procurar um médico, tem que procurar um psiquiatra, a família tem que encaminhar para o psiquiatra, essa pessoa está precisando de tratamento, não é? E então eu acho que as religiões
elas usam o medo para dominar as pessoas. Infelizmente é isso, não é? E uma das formas de colocar medo nas pessoas é alimentando a ideia de que existe esse ser do mal. O Guto ele coloca um filme com Russell Crowe e trilha sonora ótima. Eu vou dar uma conferida. Será que tem na Netflix ou está no cinema ainda? Mas eu vou dar uma conferida. Paulo César está aqui, Geisa também. O Gato Tedesco entrou. A Selma. Desculpe se eu pulei alguém. O Ale está aí. Tá no cinema ainda. Tá legal, vou dar uma conferida. Mas é um tema que é muito explorado porque talvez o ser humano também tenha uma fascinação, né, em relação ao mal, né? E também aí ele é explorado pelo cinema, né? O que mais, gente? Ou podemos encerrar nossa live aqui. Amanhã teremos outra live às 20h30, tá? Aí depois, quinta-feira, eu já não posso mais. Então, quinta-feira eu tenho um casamento em Bauru, na sexta-feira outro casamento, no sábado outro, no domingo eu tenho um batizado em São Manuel e depois a missa às 18 horas lá no Grebe, nesse domingo. Agenda lotada. Bom, eu acho que é isso. Ninguém mais se manifestou. Hoje somente o Guto aqui participou com perguntas, excelentes perguntas, por sinal. E a Geisa disse que entrou tarde. Nunca é tarde, Geisa. Mas se não houver mais perguntas, a gente encerra então a live, né? O nosso encontro de hoje. Fica aí então a reflexão, não é? Vamos viver a arte do encontro. O ser humano se afastou muito, não é? Com a pandemia que nós tivemos como experiência de vida, não é? Uma experiência dolorosa, não é? Muitas pessoas partiram. Então vamos dar valor às pequenas coisas, não é? Que para nós eram banais, né? Como por exemplo o abraço, o beijo, o contato humano, vamos dar valor ao encontro no dia a dia com os seres humanos, tá? Isso que a gente tem que dar valor, não é? Porque a gente não sabe até quando a gente vai estar por aqui, tá bom? Então eu desejo a vocês uma ótima noite e até amanhã com mais uma live às 20h30 aqui pelo meu Instagram, tá bom? Gente, fique com Deus e até amanhã às 20h30.